Mais uma de sinalização. A mensagem "use o cinto de segurança" está inscrita nas placas. Gente, mensagem em texto assim, a gente só acha em placas educativas. São aquelas placas retangulares, grandonas, de cor branca. Aí vem escrito aqui dentro, ó, "use o cinto de segurança". Beleza? Placas de advertência não trazem mensagem em texto, trazem mensagens em pictogramas, que são aqueles desenhinhos que tentam representar alguma coisa que tem ali no meio da placa, né? Então, advertência não. Regulamentação, pictograma, não é mensagem em texto. Serviços auxiliares, pictogramas, não é mensagem em texto. Só a letra A mesmo, educativos, que trazem mensagem em texto, assim. Questão sobre sinalização viária. Havendo sinalização por semáforo num cruzamento, em quais condições o condutor poderá fazer a travessia com a luz amarela? Essa é boa. De vez em quando o pessoal chega aqui dizendo, tomei uma multa porque passei no amarelo. Gente, amarelo não multa, tá? A infração é avançar o sinal vermelho. Não existe multa por avançar sinal amarelo. Mas você pode passar no amarelo sempre? Não. Então é isso que a questão está dizendo. Quando é então que você pode passar no amarelo? Quando fala não pode, é no sentido de direção defensiva, não de legalidade. Na legalidade, avançando o sinal amarelo, você não vai ser multado porque não existe infração por isso. Mas observando a segurança do trânsito também. Então é isso que a gente vai analisar. Na letra A diz em nenhuma hipótese. Pô, então nunca vou poder avançar o amarelo? Isso não é verdade, até porque esse nenhum aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente conhece todas as cascas de banana. Se aparecer qualquer uma delas numa alternativa, você já sabe que é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então você já entra eliminando, né? Na letra B diz que somente quando não houver redutores de velocidade. Tá amarelo, não tem quebra-mola, então eu posso avançar. Não existe esse lugar nenhum. E esse somente também é uma casca de banana. Professor, como é que eu faço para saber todas as cascas de banana, identificar elas nas alternativas e já eliminar, sabendo que não é aquela resposta? Só estudando com a gente, tá? Aqui a gente ensina esses macetes. Na letra C, quando a luz amarela for acionada, depois que o condutor já estiver entrado no cruzamento. Pense bem, você já entrou na área de cruzamento, você está dentro da área de interseção, que é a área de cruzamento, e o sinal muda para o amarelo. Você vai parar dentro do cruzamento? Fechando o cruzamento? Claro que não. Então, nesse caso, quando a luz amarela for acionada depois que você já estiver na área do cruzamento, aí ok, aí você pode passar no amarelinho tranquilamente. E na letra D também tem uma casca de banana, eu sempre já elimina ela de cara. E essa foi fácil, né, gente? Deu para responder só com as cascas de banana. Ó. 1, 2, 3. Peguei 3 cascas de banana e 1 em cada alternativa, já eliminei as 3. Sobrou a letra C. Sinalização viária. Mensagens adicionais podem ser incorporadas às placas de sinalização de regulamentação e de advertência. Então quer dizer que tem lá a placa e junto com essa placa pode vir uma mensagem adicional. Estas mensagens são denominadas o quê? Vou até dar um exemplo aqui. Tá? Imagina que tem lá a plaquinha de saliência ou lombada, aquela que tem o quebra-molinha aqui. Ela é uma placa de advertência, não é? Aquela amarela no formato quadrado, posicionada de forma vertical. E aí o que o órgão de trânsito faz? Coloca essa placa dentro de um painel retangular, né? E aqui embaixo vem uma informação, coloca assim, 50 metros. Essa informação, o que é a tal da mensagem adicional? Claro que aqui eu estou dando apenas um exemplo, tá, gente? Isso pode ser usado com qualquer tipo de placa, colocando ali mensagem adicional. Por exemplo, estacionamento proibido, não pode estacionar na via. Aí coloca lá, início. Esse início é uma informação ou uma mensagem adicional, tá? E aqui eu falei da placa de advertência, né? No caso, casando com o que a questão trouxe aqui, mas acabei de dar um exemplo verbal aqui, falado, quando ela se aplica numa placa de regulamentação, por exemplo, onde é proibido estacionar, não é mesmo? Essas mensagens são denominadas de quê? Se denominadas é chamadas. O Detran podia trocar esse nome, né? Em vez de colocar denominadas, coloca assim, são chamadas como, hein? Qual que é o nome delas? Informações complementares, informações especializadas, mensagens avulsas ou comunicados extras. Qual que você acha que é a resposta? Letra A,
informações complementares. É isso que aparece junto com a placa. Coloca-se lá um painel retangular, põe a placa dentro desse painel retangular e ali embaixo da placa eles colocam uma informação complementar qualquer. Letra A aí, a resposta dessa questão. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais uma sobre sinalização viária. Qual o significado correto da placa R25A? R porque é uma placa de regulamentação, 25 que é a numeração sequencial dela. Começou com a 1 e essa aqui já é a 25, né? E A, meu amigo, quando tiver esse Azinho, é porque é alguma coisa para a esquerda. Quando for um Bzinho aqui no final, depois do número da placa, vem um Bzinho, né? Ele vai até vir assim, ó, um Bzinho, é alguma coisa para a direita. Anota esse macete, lembra dele na hora da prova, hein? Vamos lá, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala direita. Eu já vou eliminar. Porque se é Azinho, eu sei que é para a esquerda. Está eliminada. Bora ver agora? Vire à esquerda. Está dando uma ordem. É uma obrigação. Será que essa placa me obriga a virar à esquerda? Calma aí. Via lateral à esquerda. Via lateral à esquerda é quando nós temos uma via subindo e uma outra encontrando aqui lateralmente com ela à esquerda. Isso aqui você vai ver em placa de advertência. São aquelas placas que vêm nesse formato assim. Elas têm o fundo amarelo e o código delas começa com a letra A, porque é de advertência. Esse lance de vire, veja bem, vire à esquerda, exprime o sentido de obrigação. Ela está te obrigando, vire à esquerda. E quem obriga ou proíbe são placas de regulamentação, as placas que começam com o código R. Placas de advertência nunca obrigam nada. Então eu já vou descartar aqui, porque a letra A está muito mais a favor aqui para ser uma placa de regulamentação, né, gente? Curva à esquerda, olha, o avisar sobre uma curva à esquerda também é função da placa de regulamentação. Se tivesse esse mesmo sinal aqui, ó, dentro de uma placa de advertência, se eu falei regulamentação antes, desculpa, tá? É advertência aqui. Ela está bem torta aqui, mas vocês entenderam o que eu quis desenhar, né? Aí seria uma placa que começa com o código A, que é de advertência, e aí sim seria curva à esquerda, te avisando sobre a curva à esquerda. Mas aqui não. Aqui ela está te obrigando. Placas de regulamentação, que são as que estão em formato circular, que começam com o código R, obrigam ou proíbem. Guarda isso, beleza? Então vire à esquerda, está te obrigando. Ó. Essa é a resposta. Mecânica. A finalidade do carburador é... Qual que é a finalidade do carburador? Primeiro vamos entender o que é o carburador. O carburador é um componente do sistema de alimentação, que cuida do combustível do veículo. Quando eu falo sistema, gente, é um conjunto de componentes. Por exemplo, o tanque de combustível. Ele é um componente do sistema de alimentação, porque ele está relacionado ali com o combustível, não está? Tudo que estiver relacionado com combustível faz parte do sistema de alimentação. Beleza? Ou quase tudo, né? Então, o tanque de combustíveis é um componente do sistema de alimentação. A bomba de combustível, que pega suga, né, aquele combustível lá dentro do tanque e manda para o restante do sistema, é um componente do sistema de alimentação. O carburador, que também tem a função dele aqui, que é exatamente isso que a questão está pedindo, né? Qual que é a finalidade, a função do carburador, e também é um componente do sistema de alimentação. Eu vou dar a resposta aqui, porque isso cai na prova, você precisa saber, mas entenda que carburador é um componente de um sistema antiquado. Se eu não me engano, o carburador, o sistema de carburação, ele foi deixando de existir nos automóveis comuns, populares, de 1995 para cá. Nós já estamos em 2025, já tem 30 anos que o carburador foi deixando de ser usado nos veículos. Um outro componente veio para substituir ele. Tá? Mas, nos veículos mais antigos, que ainda tem, você precisa conhecer, por isso que ainda cai no Detran. Então, qual que é a função, a finalidade do carburador? Bombear o combustível para o motor? Não, quem faz esse bombeamento é a bomba de combustível. Então, aqui está fora. Pressionar o ar para a câmara de combustão. Câmara de combustão é lá dentro do motor, onde o combustível vai ser queimado. Não faz isso não, tem nada a ver, o carburador não tem essa função.
Manter a temperatura do ar limpo e aquecido? Absolutamente não. O ar aqui, até pouca, não vou dizer nenhuma, mas pouca relação com combustível. Porque, na verdade, o combustível mistura com ar para ser queimado lá dentro da câmara de combustão. Mas aqui está falando de ar especificamente, nem é de combustível. Carburador, combustível, tá? E letra D, mistura do ar com o combustível na proporção recomendada. É isso aí. O carburador, hoje substituído pela injeção eletrônica, tá? Hoje ele está sendo substituído pela injeção eletrônica. Ele tem essa função, misturar o quê? Ar e combustível, transformando o combustível em carburante, mistura explosiva, mandando aquilo lá para dentro do motor para ser queimado. Entenda, só combustível sem ar não pega fogo, não queima, não explode. Tem que ter ar e tem que ser na proporção exata, a proporção adequada para o funcionamento adequado daquele motor, beleza? Então, letra D de dado é a resposta. Essa é a função do carburador ou da injeção eletrônica, que é que veio para substituir ele hoje. Questão sobre processo de habilitação. A renovação do exame de sanidade física e mental obedecerá aos seguintes prazos. Exame físico e mental, gente, é aquele de renovar a CNH. A gente precisa renovar a CNH periodicamente, não precisa? Vamos ver qual que está certo aqui? De 5 em 5 anos até os 49 anos de idade. Não, até os 49 anos, a renovação acontece de 10 em 10 anos, tá? Então, aqui está fora. De 3 em 3 anos, ao completar 70 anos de idade, ao completar 70 anos, realmente o prazo cai para 3 anos de validade só. De 3 em 3 anos, a pessoa já tem que ficar renovando a partir dessa idade, né? Então, essa aqui é a resposta. Por que não é de 10 em 10 até os 50 anos de idade? Porque não é até os 50, é até os 49. Eu até escrevi aqui em cima, até os 49 é de 10 em 10. Fez 50, meu amigo, é de 5 em 5 anos. Todas as alternativas estão corretas? Então essa aqui está errada, né? Todas estão corretas? Não, não estão corretas. Professor, mas só falou que quando tem esse todas aí é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu marquei letra D por isso. Beleza, isso é um macete que ajuda muito. De cada 10 questões que se aplica esse macete, 8 dá certo, mas em 2 não dá. Por isso que é 80%, não é 100%, né? Macete ajuda, mas não é para resolver a sua situação não, tá? Então, letra B de bola é a única correta aqui nessa questão. Processo de habilitação. Os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, às vezes você vai ver na questão só SNT, não vem escrito Sistema Nacional de Trânsito, aí você fica confuso, né? SNT é a abreviação, ó, SNT, que é o conjunto de todos os órgãos, tá? Quem compõe esse SNT tem o objetivo de quê? Realizar ações em defesa da vida. O que é que você acha? Pensa em todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Será que tem algum ali que é responsável por realizar ações visando a preservação e a defesa da vida? Sim ou não? Claro, né, gente? Claro que tem vários. Então, essa aqui serve como resposta. Eles têm a competência, o objetivo de administrar o trânsito? Claro, eles são os órgãos do trânsito brasileiro, né? Os federais, estaduais, municipais. Policiamento ostensivo de trânsito? Sim, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, é um componente do Sistema Nacional de Trânsito, que cuida da fiscalização das rodovias. Ele vai fazer o policiamento ostensivo do trânsito. Essa também serve como resposta. Posso marcar A, B e C? Não posso, né, gente? Então, vou marcar D, que diz que todas as afirmativas acima estão corretas. Lembrando do macete que 80% das vezes que aparecesse todas aí em qualquer alternativa, a resposta será essa. Nesse caso, o macete bateu mais uma vez, letra D de dado. Processo de habilitação. É o órgão responsável por realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação de condutores. É o que você está passando, né? Você está se formando um condutor agora. Qual é o órgão responsável por realizar, fiscalizar e controlar o processo que você está passando aí pela formação? Qual que é o órgão que você tem contato direto aí? A autoescola não é órgão, tá? A autoescola é uma instituição privada que é credenciada pelo órgão de trânsito para poder te ensinar, te preparar para você passar pelas avaliações aí desse órgão. Que órgão é esse? Qual que é o órgão que você tem contato? Você vai fazer prova onde? Em qual órgão? É no DETRAN, né, gente? DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. É importante entender
que no Código de Trânsito não tem a palavra DETRAN. Isso é um nome que o próprio órgão se dá. No Brasil inteiro é convencionado, é concordado, vamos dizer assim, que DETRAN é um bom nome. Então tem o DETRAN do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio, mas tem um bonitinho entre as 27 unidades federativas do Brasil que mudou isso aí, que é Minas Gerais. Então Minas Gerais chama-se CETMG. Então ao invés de colocar DETRAN MG, eles colocaram CETMG. E serve, professor, pode isso? Não é ilegal? Não, não é ilegal, porque na verdade o nome desse órgão é Órgão Executivo de Trânsito do Estado. Esse é o nome que o Código de Trânsito dá. Órgão Executivo de Trânsito do Estado. Todo mundo deu o nome de DETRAN, mas Minas deu o nome de CETMG. Mas aí, professor, eu sou de Minas, eu posso responder DETRAN? Pode. Se cair na sua prova do jeito que está aqui, pode responder DETRAN, que vai dar bom. Meio ambiente. A queima incompleta de combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? É aquele derivado do petróleo, gasolina, diesel. A queima incompleta desses combustíveis produzem fuligem, que deposita-se nas vias respiratórias. Todo tipo de poluente no ar, ele vai, de alguma forma, prejudicar suas vias respiratórias. Então, essa alternativa aqui faz sentido. Eu devo deixar ela aqui como uma possibilidade de resposta. Letra B, deposita-se nos pulmões. Pulmão é um órgão do nosso sistema respiratório. Ele que enche de ar, ele que esvazia quando a gente respira ali. Então, também serve como resposta. Opa, eu tenho duas possibilidades de resposta. O que eu tenho que fazer? Conferir se tenho todas em algum lugar. Normalmente, esse todas vem na letra D, tá? Mas ele pode vir na A, na B, na C. O DETRAN costuma inverter aqui para confundir a cabeça do aluno. Mas se tenho todas, meu querido, anota isso aí. É 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso é letra D de dado. Macete valendo aqui novamente para te ajudar. Anota esse macete, hein? Irrita as mucosas. O que é mucosa, professor? Essas películas que a gente tem por dentro do nariz, da garganta, da boca. Tá? Irrita sim. Se você ficar ali respirando um ar com fuligem, vai irritar sim as mucosas. Então, confirmada aí, letra D de dado. Todas as afirmativas estão corretas. Mais um sobre meio ambiente. Ao utilizar o extintor no combate a um incêndio em um veículo, o jato do seu conteúdo deve ser... Está falando jato, porque quando você aciona ali, né, o gatilho do extintor, ele projeta um jato do conteúdo que tem lá dentro, né? Seja em pó, espuma, tem vários tipos de agentes extintores. Mas o jato que está ali, do conteúdo está dentro do extintor, ele deve ser o quê? Na direção do tanque. Que tanque? Aqui nem especificou, né? Seria do tanque de combustíveis do veículo? Se o fogo estiver lá, muito provavelmente sim, vai ser essa a resposta, né? Mas não quer dizer que necessariamente seja o tanque. Ficou meio assim vaga essa alternativa A. Eu não iria nela, não. Não senti firmeza, não. Vamos analisar as demais. Na direção somente das chamas, olha, que a gente tem que direcionar o jato do extintor para as chamas, isso é fato. Agora, somente, gente, quem estuda com a gente sabe que somente é uma das palavras que eu classifico como casca de banana. Vamos colocar aqui, ó, CB, casca de banana. E quando uma casca de banana aparece numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Se você tivesse que chutar, você marcaria uma alternativa que tem 90% de chance de ser errada? Eu não. Então, pode eliminar, meu amigo. Bateu somente aqui, elimina, tá? Letra C. Ele deve ser, esse jato do conteúdo do extintor, ele deve ser, então, dirigido para a base das chamas, sim, para chamas, ok? Nós já vimos isso até na alternativa anterior. Para a base dela, que é para onde está o foco ali das chamas. Exatamente. Se você for ler lá no seu livrinho, se você prestar atenção nas aulas que foram explicadas para você, vai ver que é em direção à base da chama. Com movimentos horizontais. O que é horizontais? É aqui, ó. Aprenda de uma vez por todas. Em vertical é o que está em pé. Horizontal é o que está deitado. Então, você vai fazer movimentos em forma de leque, que aqui na letra C está dizendo, no sentido horizontal, não na vertical. Horizontal, ok? Essa é a resposta. Pode marcar aqui. Aí.
E aqui ainda daria para eliminar mais uma, que é o qualquer aqui, ó. Qualquer também é casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance dela ser errada. Então, de cara, eu bati o olho nessa questão, com 2 macetes eu já eliminaria a letra B e a letra D, que é a casca de banana. A letra A ficou aquela meio capenga assim, não me convenceu. A letra C completasse com todas as informações certinhas. Essa é a resposta. E, professor, como é que eu faço para saber quais são todas as cascas de banana, para eu já bater o olho na alternativa e eliminar ela? Aí é só estudando com a gente, né? O macete, esse macetaço, inclusive, você aprende no treinamento com a gente. Com certeza, em algum lugar aqui você vai encontrar o link para vir ser aluno nosso.